Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. 1º de outubro de 2020, são 2 anos de Esferas da Vida no ar. O programa que busca entender a vida, a morte, as dores e as alegrias por meio da doutrina espírita. Hoje falaremos de Kardec, o grande codificador, e de Chico Xavier, o grande médium e exemplo. Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Mês de aniversário de Kardec, mês de aniversário do programa. A gente inicia com muita satisfação e alegria com o jornalista Marcel Soutomaior. Marcel, seja muitíssimo bem-vindo aqui no Esferas da Vida. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Priscila, a honra é minha e que bom, né? Um mês tão especial com tantos aniversários. Parabéns pelos 2 anos, eu te assisto, eu sei da força, da importância do seu programa, né? Um programa que tem mais força ainda nesse período que a gente está vivendo, né? De quarentena, né? Num ano histórico para a gente, num setembro, né? Agora num outubro, né? A gente está saindo do Setembro Amarelo, né? Mas vocês, né, atravessaram esse Setembro Amarelo dando força para tanta gente, né? No Brasil todo, enfim. Essa conexão que vocês fazem, né, esse apoio que vocês dão a tanta gente é muito importante. Então é um prazer estar aqui com você. A gente fica muito feliz de ter o Marcel como nosso telespectador, é uma honra. E eu apresento o Marcel para vocês aí de casa. O Marcel é escritor, ele é roteirista da Rede Globo, onde ele atua no desenvolvimento de projetos para a área de entretenimento, variedades, shows, co-criador dos programas Profissão Repórter, com Caco Barcelos, e Na Moral, com Pedro Bial. Marcel concilia o trabalho na TV com a redação de livros, como os best-sellers As Vidas de Chico Xavier e Kardec, os 2 livros adaptados para o cinema. Marcel, hoje a gente faz aniversário aqui do Esferas, e o Esferas só existe porque existe a doutrina espírita e, obviamente, codificada por Allan Kardec e impulsionada, acredito eu que eu posso falar dessa forma, pelo nosso querido médium Chico Xavier. E você fez a biografia dos 2. Então não teria como não convidá-lo a iniciar o mês de outubro aqui com a sua presença e com todo o seu know-how, com todo o seu ensinamento aí, conhecimento de Kardec e Chico Xavier. Que bom. Marcel, eu queria começar, porque a gente sempre, eu sempre vejo você falando que você pensou, quando você pensou, porque o primeiro livro, né, foi do Chico, foi a biografia do Chico, não foi isso? Foi isso. E você sempre fala que quando você teve essa questão, esse pensamento, essa vontade de fazer a biografia do Chico Xavier, você teve muito preconceito com o seu meio, na realidade, porque até você brinca, né? Não era o Chico Buarque, não era o Chico Anísio, não era o Chico Mendes, era o Chico Xavier. E as pessoas ficaram um pouco incomodadas, né, com essa questão de por que fazer a biografia do Chico Xavier. E você foi até o fim e está aqui até hoje. E por que naquele momento você teve essa grande vontade, já que você não fazia parte do meio espírita? É curioso, né, Priscila? Eu fui descobrindo essa resposta aos poucos, sabe? Porque na época eu era um jornalista, jovem jornalista do Jornal do Brasil. Eu era subeditor do Caderno B, que era um caderno de cultura do Jornal do Brasil. E foi há 25 anos. E eu, olha como isso é curioso, é estranha a história, né? Porque como subeditor, o subeditor ele fica na redação, ele não escreve, ele não sai para a rua para fazer matéria. Mas aí estreou a peça Além da Vida.
E a peça, ela já tinha sido vista por mais de 1 milhão de pessoas. Era um fenômeno de bilheteria. Olha. E eu olhei aquela pauta e eu falei, eu quero escrever essa matéria. E eu peguei a matéria para mim e fui assistir o espetáculo. Eu assisti o espetáculo, pesquisei sobre o espetáculo e vi que o centro daquele universo era Chico Xavier. E eu pesquisei a história do Chico e eu cheguei à seguinte trajetória, que eu resumi assim, na época. Ele escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 30 milhões de exemplares e doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. Por quê? Porque ele dizia, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. A quem dizia que mais cedo ou mais tarde Chico ia cair, desmascarado como fraude, o Chico dizia, eu não vou cair porque nunca me levantei. E eu olhei para aquela história e eu fui atrás de livros sobre aquela história. E eu vi que nenhum jornalista tinha contado aquela história. E eu falei, nossa, essa história é muito forte, é muito interessante. Porque eu vi um Chico perseguido pela imprensa, eu vi um Chico processado na justiça, no processo do Humberto de Campos, um Chico indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E aí eu falei, como ninguém contou essa história? Eu descobri, quando eu fui contar para os meus amigos jornalistas, que esse seria o meu primeiro livro, o primeiro livro de um jovem repórter do Rio de Janeiro, e os meus amigos, são amigos até hoje, falaram isso que você contou, Mas não é o Chico Buarque, não é o Chico Mendes, não é o Chico Anísio, não é o Chico César, eu brinco que até o Chico Bento, do Maurício de Souza, parecia mais biografável, Então existia um preconceito que eu considero bem menor hoje. A boa notícia é essa, é bem menor hoje, Então na época era maior. Mas aí tem essa é uma resposta, tá? Então tem um interesse jornalístico. Claro. Mas tem duas outras respostas que foram aparecendo com o tempo. Tem uma segunda que era assim, eu, menino, eu passava férias na casa da minha família paterna, da minha avó paterna, que era em Araxá, cidade vizinha a Uberaba. Então o Chico, ele era um personagem da minha infância. E como é que eu, meus primos, a gente via esse personagem? Ele era o homem que falava com os mortos. Ele era um grande mistério para a gente. E depois eu me lembrei que o meu tio, irmão do meu pai, um dos irmãos, tio Eliseu, o nome dele, ele trabalhava nos Correios em Uberaba. E uma das tarefas dele era organizar a correspondência do Chico, quando o Chico era o maior destinatário do Brasil, o maior, o principal. E o tio Eliseu, ele organizava a correspondência do principal correio espiritual do Brasil, que o Chico falava, eu sou o correio entre os dois mundos. Olha. Então você tinha essa segunda relação. E a terceira razão era sempre foi o meu incômodo, eu digo quase que um desespero com a ideia da morte, Eu sempre fui a morte, Eu sempre fui assim, meu Deus, nascemos todos condenados à morte, ninguém sabe quem vai primeiro. Então eu acho que esses 3 pontos, interesse jornalístico, uma história, um acerto de contas com esse mistério da infância e meu incômodo com morte me levaram até o Chico Xavier. Foi isso. Marcel, você sempre afirmou que você não é espírita e também que você era muito cético, Você começou um jornalista muito cético. Quando você falava que você era cético, seria qualquer tipo de religião? Seria relacionado a Deus? Você é ou era ateu? E hoje, como que é isso? Como que você percebe a sua espiritualidade? Eu mudei, viu, Priscila? Não dá. Isso é uma coisa que eu falo para os meus amigos jornalistas, que são muito céticos ainda, Eu falo assim, eu me decepcionei, encontrei, por exemplo, fraudes, encontrei autossugestão,
e todos os espíritas sabem, a gente encontra, né, porque Sim. tem a fé raciocinada, né, e vocês estudam Kardec, eu sei que, né, vocês estão sempre atentos, né, a tudo que é autossugestão e a todos os processos e as armadilhas que fazem parte de qualquer processo desse, eu sei disso, né, assim, encontrei. Mas o que eu falo para todo mundo, né? Eu encontrei muita verdade também. Eu encontrei e eu fui surpreendido por fenômenos inexplicáveis que hoje eu compartilho também. Eu falo, olha, gente, existe verdade e a gente precisa respeitar o mistério, no mínimo o mistério a gente precisa respeitar, né? Então, assim, e tem um outro impacto que a minha relação com o espiritismo gerou, que é assim, tem dois impactos muito, muito sérios. O espiritismo, o contato com o espiritismo, ele me levou para dentro, porque ele te leva a um processo de autoconhecimento. Quem sou eu? O que importa de verdade para mim? E ele te leva para fora, ele te leva a uma conexão maior com o outro. Então, é claro que eu não sou o mesmo, eu não sou aquele jovem que se orgulhava de proclamar o próprio ceticismo, né? Como se o ceticismo fosse, né, sou cético, que maravilha, né? Como se o cético fosse a razão estivesse no ceticismo puro, né? Então, assim, não é isso. Há várias razões e a gente precisa se abrir para o extrafísico, sim, né? A ciência precisa cada vez mais se abrir, né, para o extrafísico. Então, por exemplo, hoje eu acompanho com muita atenção o trabalho do núcleo lá de Juiz de Fora, que é o núcleo de pesquisas da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é liderado pelo Alexander Moreira Almeida, né, que é um psiquiatra, e tem uma equipe ali multidisciplinar super séria, super importante, né? Então, assim, eu estou aberto cada vez mais a esses estudos. Então, sim, eu me transformei com o tempo, né? Porque você vê, né, Priscila, quando você entra em contato, né, com as trajetórias do Chico e do Kardec, você vê, assim, dois homens movidos por sentidos de doação extremos e por sentidos de missão muito grandes, né? Eu acho que isso mexe com o nosso, assim, com as nossas visões de mundo, claro, né? Assim, com o nosso propósito, né? Com o que a gente está fazendo do nosso tempo nessa passagem que a gente tem por aqui. Será que a gente está fazendo o melhor? Então, é claro que o contato com essas trajetórias mexe com nossos valores, né? Com certeza. Marcel, como você fez a biografia do Chico e a biografia do Kardec, eu não sei se dá para a gente fazer uma comparação ou o que mudou para você, porque quando você estudou o Chico, quando você investigou, né, que foi uma investigação ali jornalística sobre o Chico, a vida dele, você encontrou um jovem, uma pessoa, um jovem não, no caso ele já era mais velho na época, mas um menino muito simples, mulato, de pais analfabetos, estudou até a quinta série, acredito que até a quarta série. Isso. E você também teve o outro ponto, que foi do codificador, que é Kardec, um intelectual, né? Discípulo aí de Pestalozzi, estava em Paris no século XIX. Então, assim, o que você encontrou de semelhança ou de convergência? O que você... Começou pelo Chico, mas aí vem Kardec também e você, né, estudou Kardec depois, não foi isso, do Chico? Foi. Como foi isso para você, essa comparação dos dois? É interessante sua pergunta, é boa pergunta. É muito curioso que é assim, é como se, eu brinco, que é como se o Chico tivesse nascido com um manual de instrução, sabe? Assim, o manual de instrução do Chico é a obra do Kardec.
isso é tão forte que é assim, o Chico, a família achava, os pais eram muito simples, muito humildes, eram analfabetos até, Sim. e de uma origem católica, numa cidade do interior de Minas, Pedro Leopoldo. Então as visões do Chico, da infância, né, as vozes que ele ouvia, eram vistas como loucura por muitas pessoas da família. E o Chico dizia que ele só não foi internado, né, como louco, muito porque ele era arrimo da família. Ele desde menino trabalhava na fábrica de tecidos, então ele ajudava no sustento dos irmãos. Tanto que para ele, para o Chico, o trabalho era um valor fundamental. O Chico falava, o trabalho engrossa o fio da vida. Ele falava, o trabalho engrossa o fio da vida. Trabalhou até o fim, aos 92 anos. Então, quando é que o Chico soube o que acontecia com ele? Quando ele abriu pela primeira vez o Livro dos Espíritos. Então, quando ele, adolescente, abriu o Livro dos Espíritos, ele falou, é isso. Quando ele soube mais ainda o que acontecia com ele, quando ele abriu o Livro dos Médiuns. Então, a conexão se fecha completamente na cabeça do Chico quando ele lê Kardec. E o Kardec, ele se dissemina no Brasil, né, e ele ganha essa força que ganha no Brasil, né, e ele vira essa obra que é estudada no Brasil inteiro, quando o Chico vira esse exemplo vivo, né, no país. Né, e quando você fala, né, até, não sei, você até ficou na dúvida de se é isso, né, se o Chico realmente foi esse marco, né, na divulgação, né, da doutrina do Kardec no Brasil. Impulsionou, né? Olha, eu aposto que sim, e eu digo mais, assim, o Pinga Fogo, nos anos 70, quando o Chico vai para frente das câmeras, na TV Tupi, e o programa bate recorde de audiência, quase 100%, e fica no ar ao vivo, e ele vai falando, estou aqui com o Emmanuel, e ele termina o programa psicografando um soneto assinado por um poeta morto na frente de milhões de pessoas, e fala sobre vida em outras dimensões. Aquilo é um marco, é antes e depois, né? Então, assim, eu vejo, né, esse professor francês, ele codifica, né, e ele paga um preço por isso, né, porque ele sofre ataques da ciência, da imprensa, da igreja, codifica. E aí vem esse jovem matuto, né, como o próprio Chico se definia, e vem para pôr em prática. E ele multiplica e ele põe em prática a codificação aqui no Brasil. Então é um elo muito forte, né, muito forte. E é muito curioso, que são perfis, como você diz, perfis muito culturais, né, sociais, muito diferentes. Olha, a gente chegou no nosso momento Chico Xavier aqui, um momento Chico Xavier, nunca foi tão legal colocar o momento Chico Xavier no ar, nunca fez tanto sentido, né, pra gente. A gente vai para o nosso momento e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Mormente na vida mediúnica, temos assistido nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo. Não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio
ou às vezes apenas de homicídio, mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Little. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao Senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com o jornalista Marcel Souto Maior, no nosso especial de aniversário, e aqui no nosso segundo bloco a gente sempre dá as nossas dicas de leitura, que é com a editora O Clarim, com o jornal O Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo, que são edições ininterruptas desde a época de Caibar Schutel. Então, se você quer se aprofundar, quer aprender um pouco mais sobre a doutrina, está aí o link da editora O Clarim, você pode fazer assinatura online também. E agora a gente também fala do Instituto Eurípides, que foi fundado, há mais de 25 anos e atualmente o Instituto acolhe gratuitamente mais de 160 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar para retirá-las da situação de risco. E hoje a gente vai conhecer a Simone Santos Rodrigues, que é mãe das gêmeas de 12 anos lá do Instituto, da Anne e da Érica. Ela vai contar um pouco para a gente por que o Instituto Eurípides é tão importante para a família dela. As minhas filhas amam ficar aqui, então a gente já percebe que elas são muito bem cuidadas, elas são muito bem acolhidas.
E para mim é bem melhor, eu me sinto mais tranquila para trabalhar melhor, sem estar preocupada em o que elas estão fazendo, se está tudo bem. E elas gostam das oficinas, elas estão aprendendo muita coisa. Tem uma pedagoga para ajudar no apoio escolar. As danças, que é a paixão delas, tem aqui. Muito obrigada, Simone, pela sua participação aqui no Esferas da Vida. É muito bom ter as mães do Instituto aqui conosco. E a gente não pode esquecer que o Instituto oferece alimentação, oficinas de meditação, esportes em quadra coberta, música, dança, artes plásticas e muito, muito mais. E você aí de casa, você que está nos assistindo, pode colaborar sim com o Instituto Eurípides. Aparece aí no link, institutoeuripides.colabore.org. Faça sua doação, ajude essa escola espírita. É uma causa muito, muito nobre. E eu tenho um outro recado do Instituto para você que faz a doação da Nota Fiscal Paulista. Depois de 2 anos da doação, você tem que renovar. Você tem que entrar de novo no site da Nota Fiscal Paulista e colocar novamente os dados, o CNPJ do Instituto Eurípides, do centro, que também aparece aqui para vocês no programa. Então, você que sempre doou por meio da Nota Fiscal, renove essa doação também pelo site da Nota Fiscal. Combinado? E a gente volta agora à nossa conversa aqui com o jornalista Marcel Souto Maior. Estamos conversando sobre o codificador do Espiritismo, sobre Allan Kardec, sobre Chico Xavier. E agora, Marcel, eu queria te perguntar quais são as principais lições deixadas pelo Chico Xavier para você. O que você mais, assim, quando você olha para trás, o que te marcou, o que te faz hoje seguir divulgando, né, a vida do Chico, essa saga, essa luta incansável do Chico Xavier pelo bem? Uma pessoa extremamente humilde, uma vida sofrida, se a gente for pensar, né? Eu, assim, na minha ignorância, às vezes a gente lê alguma coisa, a gente fica até incomodado do tanto que, né, de sofrimento, não é, Marcel? Mas você sabe, Priscila, é muito sofrimento. Sabe que quando o mundo parou, né, nessa quarentena, né, várias histórias do Chico foram voltando para mim, né? E eu sempre fui muito recluso, né? Por exemplo, é uma experiência nova para mim estar fazendo live ou até entrar nas redes sociais, que agora eu entrei nas redes sociais, eu não tinha Facebook, não tinha Instagram, eu era totalmente na toca, né? Vivia na toca. E aí o que aconteceu? Quando o mundo parou, eu corri para uns cadernos pretos e eu comecei a colocar nos meus cadernos frases, histórias, até para me tranquilizar, né? Então comecei a escrever uma série chamada Calma, né? Calma, por quê? Aí alguns motivos para ter calma. E histórias do Chico voltaram, frases que eu comecei a compartilhar, por exemplo, com a minha família durante o jantar. E aí na segunda, terceira semana de confinamento, eu olhei e falei assim, gente, eu preciso compartilhar isso com mais gente, porque se isso está trazendo calma para mim, ou até para a família, não é justo ficar só em casa, por exemplo, ou isso se perder nos cadernos, né? E aí, por exemplo, histórias do Chico, né, que eu fui compartilhando, que vem uma frase dele que eu acho que é muito bonita, né, e que eu ouvi ele falar, ele falou, graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. Olha. É uma frase muito bonita. E eu demorei a entender a profundidade dela, só com a maturidade veio, tanto que ela é profunda. Porque o que acontece com a gente? Na correria da vida, no atropelo da vida, a gente corre atrás de necessidades que estão longe de ser necessárias, longe. E a quantidade de energia que a gente perde, de tempo que a gente perde, é imensa, né? Então essa é uma frase que de vez em quando me volta, né? E que eu compartilho também.
Tem uma que foi um diálogo que eu vi, que eu acho lindo, que é forte, que era de um senhor que chegou para o Chico falando: Chico, muita gente ia atrás do Chico, atrás de resposta mágica. Sim. Assim, algumas informações sobre vidas passadas ou previsões sobre o futuro. E aí veio um senhor falando: Chico, eu queria te perguntar, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, tudo. Se eu quiser sair daqui agora e ir para a Europa, passar 2 anos lá, eu posso. Eu tenho uma fazenda maravilhosa, eu tenho uma mulher maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, mas eu sou muito infeliz, muito infeliz. O que acontece comigo? Será que foi alguma coisa que eu fiz? E aí o Chico olha para ele muito suave, sem crítica, vira e fala assim: o que falta ao Senhor é a alegria do outro. Olha. Na verdade, é a alegria de dar alegria ao outro. E quando eu pego as anotações, eu vejo que durante toda a conversa, esse homem só falava em eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não tinha nada de eu dou, né? Não tinha esse verbo, não tinha eu sou, né? Então a alegria não está em ter, né? Está em espalhar, né? E aí o Chico, com muito cuidado, ele fez esse homem ver isso, né? E eu acho que esse homem entendeu o que ele quis dizer. Então, acho que isso é uma frase que me voltou e que eu compartilhei também, uma história que me voltou. Tem uma outra frase que me ajudou algumas vezes na vida, que é uma história dele clássica, que é muito boa, que é o Chico, ele tinha pavor de jornalista por um motivo. Assim, um dos primeiros motivos foi esse. Foi uma reportagem que o Davi Nasser e o Jean Manzon, eles eram uma dupla implacável de uma revista muito poderosa dos anos 50, principalmente, que era a revista O Cruzeiro. A revista O Cruzeiro chegava a vender 1 milhão de exemplares no fim de semana, era incrível. E aí eles enganaram o Chico, jovem Chico, ainda em Pedro Leopoldo. Ele tinha acabado de lançar o Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro dele. Eles convenceram o Chico a tirar fotos em situações, assim, fazendo poses na frente do espelho, dentro da banheira da casa dele, né? Assim, fotos inacreditáveis. E aí a revista saiu e o Chico começou a chorar quando viu aquilo e falou para o Emmanuel, Emmanuel, como pode? O que eu vou fazer? Como é que eu vou sair de casa? O que eu vou falar para minha família? O que eu vou falar para os meus amigos? Por que você não me avisou? Por que vocês não me alertaram? E chorava. E aí ele conta, o Chico conta. Aí o Emmanuel falou assim: Chico, o que é isso? Jesus foi para a cruz, você foi só para Cruzeiro. Para de chorar. Então, essa é uma história que às vezes eu digo para mim, sabe? Eu falo assim: Marcelo, Jesus foi para a cruz, você foi só para Cruzeiro, sabe? Olha. Então essa é uma história que eu conto. Não, essas histórias são ótimas e a gente percebe o quanto que o Emmanuel era duro com o Chico, né? Querendo ou não, ele era incisivo, ele, de fato, ele não passava a mão na cabeça, não. Ele ensinou ali, foi um grande educador, né? Desde sempre, para o Chico se tornar esse exemplo que ele se tornou. Porque realmente, se a gente fosse pensar, eu pensaria como o Chico: por que o Emmanuel não avisou, né? Para não deixar ele passar essa vergonha, vamos dizer, em rede nacional. E o que eu achei bonito também, Marcelo, essa segunda história que você contou, contextualiza muito esse momento de hoje da pandemia, e a gente acabou de sair do mês de setembro amarelo, que dessa questão da gente sair de si e olhar para o outro, não é? A necessidade da gente de se doar, da alegria está na doação e no compartilhar, e não no competir, não é? É isso. Eu acho, assim, a conexão é muito importante, porque eu te digo, assim, nesses anos todos, né, em que eu estou há 25 anos, né, nessa jornada,
eu vou te falar a história mais forte que eu vivi, de todas, né? Os livros viraram filme, é uma emoção muito forte ver o livro virar filme, tudo isso. Mas tem uma história que é, para mim, a mais marcante. Foi uma vez que uma jovem foi até mim, eu tinha acabado de fazer uma palestra para pouquíssima gente em Brasília, num container, e eu falo a moça do container. Uma moça veio com uma amiga, muito simples, e aí ela virou e falou assim: Marcel, eu vim de uma cidade chamada Taguatinga, que é uma cidade satélite de Brasília, para dizer o seguinte: eu ia me matar, li seu livro e desisti. Eu vim aqui agradecer. Eu nunca me esqueci disso. Aí depois eu pensei que o que salvou ela não foi o meu livro, foi a trajetória do Chico. Por quê? Ajudou essa moça a colocar as dores dela, o sofrimento dela em outro lugar. Porque ela viu esse homem sofrendo tanto e se doando tanto ao mesmo tempo, se conectando tanto com o outro, ele sendo atacado, ele sendo perseguido, ele sendo insultado, e ele se doando tanto também, e se alimentando tanto do amor que ele doava. Essa é que é a grande mágica do Chico, né? Ele falava, e é muito bonito isso, que aí tem a ver com essa conexão que você fala. Ele falou uma vez, né, tá no YouTube, vale a pena ver essa frase dele. Ele fala assim, que se ele tivesse alguma autoridade, ele mandaria pintar na fachada de todas as casas, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas é amar sem esperar nada em troca. E às vezes recebendo em troca a incompreensão, que foi o que aconteceu com ele muitas vezes. Então o que ele prega é o amor que se basta, né, por ele mesmo. E esse é um amor é o amor incondicional. E o Chico foi movido por isso, tanto que ele era chamado, né, de o homem-amor, né? Muitos amigos, né, falavam, eu vi isso acontecer, não é lenda, né, das pessoas que beijavam a mão dele, e ele beijava a mão de volta, sempre beijava a mão de volta, sempre, né? Então é uma pessoa muito especial. Mas eu acho assim que esse amor incondicional, que é dificílimo, né, dificílimo, né, a capacidade de você perdoar, dificílima, perdoar o outro, se perdoar também, que é dificílimo você se perdoar também. São raras pessoas conseguem esses dois exercícios, né? Ele realmente conseguia. Com certeza, são os grandes desafios que nós temos aí pela frente. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Marcel Soutomaior. De volta ao Esferas da Vida, a gente conversa hoje com o jornalista Marcel Soutomaior. No nosso especial de aniversário, a gente conversa sobre Chico Xavier, sobre Kardec. E agora, Marcel, eu gostaria de falar um pouquinho do livro de Kardec, vou até mostrar para os nossos telespectadores, da biografia que deu origem ao filme, que a gente já recebeu aqui no programa, né, o diretor, o Wagner de Assis, e hoje a gente recebe quem escreveu a história. Conta um pouquinho pra gente, Marcel, como que foi o seu estudo para fazer essa biografia? Você foi até, né, Paris, até a França, como que foi isso? Olha, foi difícil, viu, Priscila? Foi penoso. Porque, assim, no caso do Chico, né, ele estava vivo, tinha amigos, né, estava um grupo ali ativo em torno dele, então tinha fontes, né, para entrevistar. No caso do Kardec, não tinha. Então, eu tinha os livros já publicados sobre ele, mas eu não podia ficar restrito a esses livros, eu não podia ficar repetindo o conteúdo já publicado.
Então, como foi que eu me salvei? Indo para Paris, e aí eu fui para a Biblioteca Pública de Paris. Olha. E eu mergulhei no acervo da Revista Espírita, que o Kardec escreveu de próprio punho ao longo de 11 anos. E aí eu fui nas várias edições e reedições, nos vários prefácios, pós-fácios, notas de rodapé, e ali eu fui encontrando a voz do Kardec, com as dúvidas dele, as decepções dele, tudo eu fui descobrindo ali. Ali foi que eu descobri o livro, porque antes eu estava patinando. Porque você vê o seguinte, como é curioso isso. Na revista, o professor, ele faz um retrospecto da vida e ele atua em 2 níveis. Olha como o papel dele era dificílimo. Ele tem um papel de... Primeiro, ele era um cético. Depois, ele decide investigar. Aí, ele resolve apostar. Ele aposta e resolve codificar. Aí, ele resolve divulgar. E então, ele precisa fiscalizar. Você imagina divulgar e fiscalizar ao mesmo tempo. É muito complicado. E isso sendo alvo de ataque por todos os lados. Então você tem aí um Kardec sob ataque, muito corajoso, e a gente tem um Kardec que fala uma frase que eu descobri também nos últimos dias de pesquisa, num discurso dele para os companheiros dele, inclusive entre os quais havia dissidentes da doutrina, porque ele sofria ataques de dentro do próprio movimento, né? E que ele fala o materialismo mata. E ele fala, eu não troco um diploma meu, um título meu, eu não troco todos os títulos meus, todos os diplomas meus, por uma carta que eu recebo de uma pessoa que fala, eu ia me matar, li um livro dos Espíritos e desisti. E ele perdeu a conta de quantas cartas como estas, né, ele recebeu ao longo da vida. De todo o mundo ele recebeu. Né? Então, ele falava, gente, o materialismo mata. Então, ele sabia, né, eu ouvi isso 2 vezes na vida. Eu ouvi isso, ele ouviu incontáveis vezes. Então, a gente sabe, né, vocês sabem melhor do que eu, hoje, quantos centros, né, eu falo, os centros espíritas são polos de estudo e são polos de solidariedade, ativos, uma rede de solidariedade integrada no Brasil inteiro, que transformam vidas, que salvam vidas e que orbitam, né, em torno da obra do Allan Kardec, né, e da obra do Chico Xavier. Então imagina o impacto desses 2 homens, né, quantas vidas foram salvas. Então assim, é uma força, né, mas eu consegui decifrar o Kardec e entrar na pele dele, né, lendo a Revista Espírita em suas várias versões. Foi esse o desafio. E como você teve a oportunidade de ir até a biblioteca, de ir até a França, você deve ter percebido, teve matérias, reportagens contra o Kardec também nos jornais da época. Você teve esse tipo de pesquisa? Muito. Tinha muita coisa falando do Kardec, do Livro dos Espíritos? Tinha cartoon ironizando, tinha muitos ataques da igreja. Olha, tinha um bispo que assinava uma série, assim, tinha um bispo que tinha uma série só de ataques ao Kardec, né? Então eram duelos diários. E aí o professor também, ele era bem corajoso e respondia no mesmo tom. Sim. Mas ele se permitiu esse desabafo, né, que é do materialismo mata. E aí ele foi
e começou também a combater, ele começou a se decepcionar com fraudes, e ele começou a pregar também, a defender que se tomasse muito cuidado com fenômenos, e a falar, olha, qualquer um pode duvidar de fenômenos, mas quem há de duvidar da caridade? Ele começou a falar. Então, quando ele fala fora da caridade não há salvação, era um alerta também para as armadilhas de fenômenos que poderiam ser postos em dúvida ou desmoralizados, né? Então, ele fala, quem vai duvidar da solidariedade? Então, assim, tudo isso está no livro, né? E está também no filme do Wagner, no lindo filme do Wagner. No lindo filme Kardec. E você falou bem que Kardec e Chico Xavier, quantas vidas será que eles já salvaram com todo esse trabalho mostrando, né, sobre a importância sobre a imortalidade da alma, na realidade, sobre a nossa vida espiritual. E tem algo também, além de ajudar a salvar vidas, Marcel, o Chico fez um trabalho muito importante, muito lindo, com as mães, muito consolador, porque a doutrina espírita, né, a maioria fala que é uma doutrina consoladora, porque fica mesmo entre a vida e a morte. Quando a gente perde um ente muito querido, um pai, uma mãe, principalmente os pais que perdem os filhos, é uma dor profunda, quiçá a maior dor que o ser humano possa vir a sentir, né? E o Chico, ele fazia essa ligação do mundo espiritual com o nosso mundo terrestre e consolou muitas famílias, muitos pais, muitas mães. E esse trabalho foi muito bonito, não foi, Marcel? Foi. Esse trabalho, ele salvou quantas mães, né? Porque as mães, elas falam, né, que a dor sem nome, né? Porque quando você perde um marido, você fica viúva, né? Quando você perde um pai, você fica órfã, né? Quando você perde os pais, mas quando você perde um filho, você fica o quê? Porque trai a ordem natural, né? Não é natural, não é... então é muita dor. E o Chico, ele acolhia, e ele dizia, né, ele falava assim, a dor dessas mães me atravessa o coração, ele dizia. E uma coisa que ele fazia, assim, muitos desses pais, eles tinham um impulso de morar do lado do Chico. Isso acontecia, porque quando eles recebiam a primeira mensagem, uma segunda mensagem, o que eles queriam? Eles queriam ficar do lado da antena, né? E o Chico falava, o telefone só toca de lá para cá, né? O telefone só toca de lá para cá. Então, o Chico, o que ele fazia? Com muito cuidado, ele fazia aquela família voltar para a sua cidade de origem e, quando tivesse alguma força, começasse a trabalhar em favor do outro. Quando começasse a conseguir se reerguer, começasse a fazer algum tipo de trabalho social. Porque ele sabia que o trabalho em favor do outro ia dar mais sentido àquela pessoa, ia conectar aquela pessoa ao outro. Algumas pessoas não conseguiam fazer esse movimento, porque às vezes a dor é muito grande e a pessoa não consegue. É comum, a gente precisa aceitar que a pessoa não consiga, né? Como eu conheço mães que não conseguem fazer esse movimento, que estão em profundo sofrimento, né? Outras conseguem, e a gente tem quantas casas, você sabe, a gente sabe, né, que está em contato com o movimento, quantos centros, quantas casas nascem dessa dor no Brasil e nasceram dessa dor no Brasil, né? Trabalhos sociais enormes que beneficiam tanta gente, que vieram do luto, né? E o Chico ajudou, né, a transformar luto em luta, né, em amor, em solidariedade, em vários lugares, né, do Brasil, a multiplicar essa rede, né. O que eu acho bonito do Chico, Marcel, é o cuidado que ele tinha com as mães, porque às vezes o espírita pode ser um pouquinho, não agressivo, mas já que existe, né, vida após a morte, nós somos imortais, somos espíritos, às vezes parece que esse argumento já ajudaria especificamente num momento de dor. Então o Chico, ele acolhia, ele abraçava, ele chorava junto com as mães, ele entendia essa
nossa dor, por mais que nós sejamos espíritos imortais, a dor da separação existe, não é? E eu acho que é bonito isso no Chico. Ele acolhia com compaixão aquela dor, chorava junto, né? Extremamente humilde, se colocava no lugar e não criticava e falava: mas o seu filho ainda existe, mas a morte não existe. Mas tinha um momento que, né, que ele abraçava, chorava junto, né? Independente se a morte existe ou não, ele sabia que a dor da separação era muito grande, não é? Perfeito, Priscila. Muito importante você falar isso. É isso. Não julgar, nunca julgar a dor alheia, sabe? Porque, assim, é uma separação. E o que acontece? Muita gente já viu, as pessoas já viram e estranhavam muito o Chico chorar em enterro. Então, o Chico chorava em enterro. Como o Chico está chorando no enterro? Porque, assim, há uma mudança de relação. Claro, né? Não precisa se revoltar, então, né? Para contar essa, eu sei que o nosso tempo está acabando, tinha uma médium no Rio de Janeiro que era chamada Dona Célia, e que ela ouvia as vozes, né? E ela falava para as famílias, que ela falava, lotavam as famílias enlutadas. O Chico falava que ela era a maior médium do Brasil. E ela era pequenininha, e o assistente dela falava que ela era a menor médium do Brasil, ela tinha 1,5 metro, Dona Célia. E aí ela chamava as famílias, ficavam num galpão dela, e ela falava: tem fulano de tal, tá aqui, tem uma energia para falar com você, a energia tá aqui. Aí ela descrevia a energia, dava nome, sobrenome, dava tudo, e aí ela falava para as pessoas. Aí ela era mais dura que o Chico, e ela falava assim: vocês não percebem, eles estão vivos, as energias estão vivas, nós é que estamos mortos, eles estão vivos. Esse é um discurso que tem a ver com esse tom que você está falando. Consolava essas famílias. Claro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que é uma dor. Claro. É uma dor que tem a ver com a separação, né? Mas para ela, a certeza dela era impressionante, que ela falava assim: a energia está aqui e ela está viva. E muita gente se sentia fortalecida com essa certeza dela. E é muito bom, essa certeza nos fortalece e muito. O nosso programa acabou, Marcel, infelizmente, mas, olha, eu quero deixar já um convite aqui para próximos programas, para a gente gravar presencial, quem sabe um dia. Foi muito bom tê-lo aqui com a gente, muito bom. Olha, muitíssimo obrigada, Marcel. Eu queria ter mostrado os seus outros livros aqui, ó. Eu vou mostrar um pouquinho rapidinho para quem está em casa. Tem muito livro bom do Marcel para a gente ler, para a gente conhecer da vida do Chico Xavier. Olha, Marcel, agradeço a você, agradeço a Magali por todo o apoio aqui com o programa. Muito obrigada. Obrigado a você, tá, Priscila? Muito obrigado. Vamos marcar uma outra conversa, tá? E vamos juntos, vamos atravessar essa quarentena em paz, logo a gente vai estar presencial. Se Deus quiser. Muito obrigada, Marcelo. E parabéns pelo programa, tá? A gente agradece toda a equipe. E o Esferas da Vida fica por aqui. A gente se encontra todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite, na TV Cultura Paulista, na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior. Até a semana que vem, se Deus quiser. Esferas da Vida, apoio cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. Que doçura, prazer em pedaços.